todo mundo sabe o que eu penso sobre o STF, todo mundo sabe o que eu penso sobre a política brasileira, sobre a frase do Zé Dirceu: nós vamos tomar o poder, independente de eleição. E ele foi bem claro e tá evidente, o STF está fazendo isso. Mas eu quero explicar para os senhores os bastidores, o que aconteceu desde o final de semana, para os senhores entenderem a decisão do Fachin. E o pior de tudo, vocês vão entender que a decisão do Fachin não foi a pior decisão possível, foi a menos ruim. Amanhã o senhor Gilmar Mendes iria apresentar ao plenário o seu voto de destaque, Sérgio Moro e do doutor Deltan Dallagnol. Com isso, ele ia anular todos os processos que o senhor Sérgio Moro iria julgar. Todos. Que julgou. Com isso, liberaria toda a cúpula do PT, de outros partidos, todos os ladrões que o Sérgio Moro condenou ao longo da Operação Lava Jato. O ministro Fachin sabia disso. Sabia do voto do Gilmar Mendes e sabia que a turma do Gilmar Mendes, que é totalmente dominada, até vou dar aqui quem é a turma do Gilmar Mendes, para você saber. A turma do Gilmar Mendes é ele, que é o presidente da segunda turma, mais o Lewandowski, a Carmen Lúcia, o próprio Fachin e o ministro Nunes Marques. Bom, o ministro Fachin sabia dessa derrota e que praticamente apagaria da história jurídica brasileira a Operação Lava Jato. Então, o que ele fez? Acatou uma preliminar de incompetência territorial para o julgamento das ações, especificamente do Lula, do sítio de Atibaia e do duplex, triplex, quadriplex, superplex, sei lá, aquele negócio que ele tinha lá no Guarujá. Ele acatou a preliminar de incompetência do Juizado Federal de Curitiba e mandou que os autos fossem todos remetidos para o Juizado Federal de Primeira Instância de Brasília, o primeiro TRF. O que ele fez com isso? Ele manteve os processos íntegros, ele manteve as provas, manteve todo o processo, anulando exclusivamente a processualística, a mecânica profissional, não anulando os autos do processo. Com isso, o Tiago já antecipou, eu posso antecipar, praticamente tudo vai prescrever. O Lula vai sair livre, mas os demais condenados da Operação Lava Jato, não. Posso antecipar aos senhores que não deve haver recurso por parte da PGR, porque sabe que, em recorrendo, o Fachin vai ser derrotado no plenário. E, em sendo derrotado no plenário, a decisão dele, uma vez subjugada, vai passar a valer a posição do Gilmar Mendes, decretando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e do Dr. Deltan Dallagnol. E, com isso, anulando dezenas de condenações da Lava Jato. Um estrago muito maior. Claro, o país está chocado, mas é preciso que o país conheça os bastidores dessa decisão que foi polêmica e que contraria o próprio ministro Fachin, que em outras situações e em outros julgados já se manifestou contrário a esse princípio do juízo natural por competência. Então, o que ele pensou, vou fazer o estrago menor na Lava Jato, porque o STF está disposto a acabar com a Lava Jato. O STF quer acabar com a Lava Jato. Ele quer soltar todos os bandidos que exploraram e que roubaram o Brasil nos últimos 20 anos. O corpo todo, o STF, quer fazer isso. O ministro Fachin tentou amenizar o estrago. Bom, quanto ao futuro do processo, esse processo vai para o TRF1, que será distribuído para a primeira instância. Esqueçam condenação. O Lula, nesse meio tempo, já completou 70 anos, portanto, ele tem, a prescrição para ele cai pela metade das penas que lhe foram aplicadas. Nenhuma pena pode ser aplicada acima do que já foi aplicada pelo juízo incompetente, porque seria reformato impégios, que é uma figura jurídica que impede que você reforme uma sentença contrária ao réu. Reforme uma sentença com acréscimo de pena ao réu. Então, assim, vai para a primeira instância em Brasília. Esse processo vai ser julgado só Deus sabe quando, vai ter recurso para o TRF1, que será julgado só Deus sabe quando. O Lula até lá certamente já não vai estar em lugar nenhum,
porque esse é o típico processo que foi encaminhado para o TRF1, para a Justiça Federal de Brasília, para alguém sentar em cima. Então, se será o juiz de primeira instância ou os desembargadores lá, não sei. Mas o objetivo era inocentar o Lula, colocar ele nas eleições de 2022 e fazer a festa da esquerda corrupta que dominou o país por tanto tempo. A explicação que eu estou dando, Magda, ela tem um conteúdo mais técnico, porque eu tenho certeza que a opinião de todos já foi manifestada. O país está chocado. Verdade que o país está chocado. Os juristas estão achando graça da decisão, porque ela foi ridícula, a fundamentação foi ridícula. A fundamentação de competência, essas preliminares já foram arguídas em primeira instância negadas, foram arguídas no TRF4, foram negadas, foram arguídas no STJ, todas essas preliminares foram arguídas. Ou seja, a decisão do ministro Fachin hoje, na prática, humilhou a justiça brasileira e disse: lei no Brasil foi feito para a gente aplicar quando ela está a nosso favor. Quando tiver contra, a gente esquece a lei. O que dano fez ao nosso país na área financeira? Pois é, Magda, na realidade, assim, depois dessa aula que o Gustavo nos apresenta, a gente até entende o que muitos perguntam, por que só agora o Fachin decidiu, uma vez que isso já estava na mesa dele há alguns meses. Então, nesse momento, a gente consegue compreender esse bastidor. O mercado financeiro, ele reflete, na realidade, algo que é da nossa vida. Se a gente está num ambiente onde não há confiança e credibilidade, a gente recua. O bom senso diz isso. E essa foi a leitura dos investidores do mundo inteiro que investem no nosso país e, inclusive, todos os brasileiros que estão, nesse momento, querendo investir no nosso país. O tombo da Bolsa foi 4%. É um tombo extraordinário. A gente vinha acompanhando a Bolsa, ela estava em queda de 2% de manhã, é importante ser justa e dizer, em razão das questões que envolvem a Petrobras. Houve, infelizmente, um novo aumento do barril de petróleo mundial. O câmbio desvalorizou bastante e isso fez com que, então, o governo federal anunciasse o aumento de gasolina e de diesel na refinaria. E aí teve esse aumento considerável, foi um aumento de 23 centavos, na realidade, na gasolina e 15 centavos no diesel. Mas isso impacta bastante, né? A gasolina sai a 2,84 e o diesel a 2,86. E isso é realmente importante. Então, a Bolsa já andava baixa, a 2%. Quando saiu a notícia, foi surreal assistir, assim, a avalanche. Tombou mesmo. O dólar comercial, mas assim, a Bolsa, aqui entre nós, tudo se ajusta. O mercado, na realidade, falando com especialistas, eles me explicaram o seguinte: olha, infelizmente a gente já começa a precificar a eleição do ano que vem. E qual é a visão que os investidores olham? E por que a gente tem que prestar atenção no olhar do investidor? Porque para ele negociar ou investir em determinada empresa, em determinado fundo, em determinado país, ele analisa a questão política, econômica, social de todo um ambiente. E eles sempre antecipam possíveis cenários. Então, eles são uma boa medida para a gente entender o que pode acontecer no futuro, antecipar. E eles olham para o Brasil nesse momento e dizem o seguinte: a chance de haver medidas populistas pelo próprio presidente Bolsonaro nesse momento, quando entra no jogo da eleição o Lula, e depois, caso o Lula venha ganhar, o PT aí volta com aqueles gastos públicos exorbitantes e com a corrupção, é tudo que ninguém quer nesse país e qualquer país do mundo não vai querer que o Brasil tenha isso, porque o efeito é em cascata. Em algum momento isso vai afetar ao mundo, como afeta. Então, assim, o dólar comercial, ele fechou a R$ 5,77, subiu mais de quase R$2, foi o maior patamar desde maio. O dólar turismo fechou em R$ 6 e o Ibovespa tombou, então, 4%. E tudo isso a gente, então, enxerga, terminados os mercados, os juros futuros chegaram às suas máximas, e isso é a medida, porque é quanto os investidores cobram para financiar nossa dívida brasileira. Então, esse é o cenário de desconfiança, de falta de credibilidade, de temor que a gente volte a ter ali gastos irresponsáveis. E com dinheiro, com a economia, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa ter confiança,
a gente precisa cumprir contratos, a gente precisa ter segurança jurídica, algo que nesse momento, infelizmente, a justiça, ela põe tudo a perder. E o triste, que machuca, né, é a gente ver assim que muitas decisões foram tão bem feitas. Nós temos aqui o nosso TRF4, desembargadores maravilhosos, fizeram decisões que a gente se sentia assim, com aquele lado patriótico da gente que batia, né, o sangue fervia assim, de felicidade no fundo, dentro da gente, vendo aquela decisão bem feita, com base em delação. E o que é delação? Tu só delata se tu tens provas. Então não basta eu dizer, eu fiz tal coisa. Não, prova que tu fizeste. Então é uma confissão com provas. Então, do ponto de vista da vida real, sem olhar esse juridiquês todo, agride demais a confiança do povo num cenário de pandemia, das pessoas completamente dilaceradas nas suas economias, no fica em casa, nas decisões equivocadas de prefeitos e governadores e dessa confusão toda que esse país hoje vive. Então, o momento é gravíssimo.